Pensa como a vida tá correndo, que a pessoa tá fazendo chamada de vídeo de dentro do carro. Só pra você ter uma noção de como tá osso. Mas ainda assim, eu tô tentando postar toda semana, 2 vezes por semana. Um dia story time, outro dia eu falando sobre assuntos aleatórios. Enfim, o story time de hoje é bem interessante porque aconteceu uma coisa com essa pessoa que eu não sabia que era possível. Ela entrou em rematch, ela voltou pro Brasil pra esperar. E apesar de ter voltado pro Brasil, não foi por um motivo, digamos, fácil. Ela vai contar pra vocês por que ela voltou pro Brasil. Eu não vou falar muito da história dela não, porque eu acho legal a própria pessoa contar a história. Ah, e antes que eu esqueça, eu vou dar um beijo pra mãe dela, a dona Eleni, que ela falou pra mim que a mãe dela assiste o meu canal, que ela gosta. E eu nem sabia que mães assistiam o meu canal, fico toda feliz. Então, beijo, dona Eleni, obrigado por assistir. Então fiquem agora com a história da Bia. Olá meninas, meu nome é Beatriz, eu tenho 20 anos, eu sou de São Paulo e atualmente eu moro aqui em Minnesota. A minha ideia de ser au pair começou quando eu era bem nova, então assim que eu fiz 18 anos eu fui correndo tirar minha carta pra poder dar entrada na agência, que foi a Au Pair Care. Eu fiquei online com eles por 5 meses, não conversei com muitas famílias, não conversei com nenhuma família, na verdade eu conversei com uma que foi indicação de uma amiga minha, que não quis fechar match com eles, mas eu tenho contato com ela até hoje, a família é um amor e tudo mais. Mas enfim, por pura pressa, eu decidi optar por outra agência, porque eu achei que 5 meses era um tempo, tipo, louco pra esperar. Então eu optei pela Go Au Pair. O processo lá foi muito rápido, mesmo porque eu já tinha praticamente tudo pronto, já tinha vídeo, já tinha bastante coisa. Eu fiquei online por eles por uma semana e conversei com algumas famílias e eu conversei com uma família por 3 dias e decidi fechar o match com eles. Eles tinham trigêmeos de 2 anos. Todo mundo ficou falando que eu era louca quando eu resolvi fechar com eles, mas eu achei que fosse um desafio pra mim mesma, sabe? Então eu falei, eu vou, se não der certo, eu volto, tipo, não tem problema, né? Eu vou me arriscar. Eu fui, em um mês eu consegui tudo que eu precisava pra poder ir, mala pronta, tchau, pai e mãe, beijo. E quando eu cheguei lá, a primeira semana foi super tranquila, mas a outra au pair chegou. Sim, ela tinha 2 au pairs, mais uma nanny americana. E a outra au pair era mexicana, e a gente não conseguia conversar muito bem, porque ela não tinha inglês, assim, num nível pra gente manter uma conversa, sabe? Ela entendia bastante coisa, mas eu não conseguia entender o que ela queria me falar. Enfim, a gente começou a ter muito problema, eu e ela, porque tudo que a gente comia, a gente era questionada, e a gente trabalhava muito, assim, pra pessoa... Sério, a pessoa contrata 3 pessoas pra cuidar das 3 crianças no mesmo dia, em horários diferentes, só pra não ter que ter o vínculo com a criança e não ter que fazer nada, eu já deveria ter desconfiado, né? Mas eu não conversei com a babá antes de ir, então eu acho que foi a maior burrada que eu fiz, porque eu deveria ter conversado com ela e ela iria me alertar de tudo e eu nem fecharia com eles. Mas eu tava na pressa de au pair, com fogo na bunda pra poder sair do Brasil e deu a merda que deu. Enfim, não foi só o problema da comida, a gente viajava muito e nas viagens a gente tinha que trabalhar 24 horas por dia. Normalmente eu ficava com 2, que eram 2 meninas e um menino. A outra au pair sempre ficava com um moleque. E eu sempre tinha que dormir com as meninas na mesma cama durante a noite inteira e ainda trabalhar o dia inteiro. Então começou a ficar muito puxado e eu não tava mais aguentando e tal, e... Teve um dia que eu resolvi sair com uma amiga minha e a gente foi pra balada, ela acabou bebendo. E eu dirigi e eu falei, não vou dirigir pra minha casa, me deixar lá e pra você sair fora, dirigir bêbada. Então eu fui dormir na casa dela, perguntei pra minha host, tava tudo bem, falei que eu tava fazendo isso por segurança, porque eu não queria botar nem a minha vida em risco, nem a dela. E não tinha problema nenhum. Até então, ela me falou, tudo bem. 3 horas da manhã, ela começa a me mandar mensagem falando que ela não confiava em mim, enfim, falando um monte de bosta pra mim. E aí eu já fiquei com o cu na mão, né? Cheguei em casa às 7 horas da manhã, ela falou que não queria que eu trabalhasse naquele dia, né? Porque ela não queria... Não sei, ela não queria que eu trabalhasse. No mínimo ela achou que eu tava na casa de algum macho, fazendo alguma coisa que ela não tava fazendo. Daí a gente teve uma discussão, assim, eu fui pro meu quarto e passei o dia inteiro lá. Beleza, a gente viajou de novo, a gente foi pra uma casa do lago deles e lá eu tive mais problemas porque eu tinha que dormir com as crianças e tudo mais. E o clima ainda tava meio
né, meio estranho. Aí eu decidi ir no cinema, só que eu perguntei pra ela antes se eu poderia ir, ela falou que tudo bem, que não tinha problema. Só que antes de eu sair de casa, ela começou a dar louca dela e falando que não era pra eu ir, que não sei o que, blá blá blá, que se eu fosse a escolha seria minha, que eu teria consequências, blá blá blá. Consequência do quê? Se eu tô indo no cinema? E tipo, era 5 minutos de casa. Aí beleza, eu fui, quando eu voltei, tava um frio. Tudo bem, era Texas, mas tava frio. Agora eu sei que não era nada. Mas tava mó frio, eu cheguei e a porta trancada. Era aquelas portas de colocar o código, sabe? Que você coloca um código e você abre. Só que tinha um locker em cima, assim, por dentro da casa, sabe? E eles tinham trancado aquilo lá. E aí eu já fiquei puta da vida, né? Porque eles dormiam muito cedo. Então aí eu já mandei mensagem pra minha mãe, pra minha amiga, falando, ela me trancou pra fora de casa, o que eu faço? Aí beleza, eu toquei a campainha, liguei pra ela, tal, ela veio abrir a porta com uma cara de bunda, não falou nada. E eu entrei e tal, e foi isso. No dia seguinte, ela me falou que eu deveria contar tudo o que tava acontecendo pra minha LCC por um e-mail, pra minha LCC ficar ciente. Assim que eu escrevi o e-mail pra ela, ela também, tipo, eu escrevi o e-mail, mandei pras duas, e assim que eu mandei, ela mandou um e-mail falando que queria o rematch. Daí eu falei, beleza, né? Tipo, legal. Só que minha LCC também não gostava de mim, porque ela achava que eu deveria seguir as regras, porque, assim, minha host queria conhecer todos os amigos que eu tava fazendo por medida de segurança. Nem minha mãe conhece os meus amigos. E eu tava meio que seguindo as regras, assim, só a parte dos amigos que não, né, claro. Então a LCC não gostou de mim, porque ela falou que eu não sabia seguir que eu não sabia seguir as regras, que eu ainda era uma criança, que eu deveria só escutar o que ela tava falando e obedecer, que não sei o que, daí... Aí eu falei, então, se ela tá pedindo rematch, eu também quero rematch. E eu contei tudo, porque assim, eu tava meio que engolindo muita coisa. Então eu fui, fiz um e-mail, contei tudo que tava acontecendo. Eu fiquei de rematch 2 semanas e toda a família que eu falava, depois, tipo assim, eu conversava com a família, no maior feeling, e a família nunca mais me respondia, nunca mais falava comigo, ou falava que já tinha fechado com outra au pair. Muito esquisito. Então, eu conversei com a agência, eu tenho certeza que minha LCC tá me queimando e a minha host family também. Porque eles não gostavam de mim, nem um pouco. Porque eles queriam alguém que fosse muito burrinha, sabe? Pra poder aceitar todas as regras deles e trabalhar como escrava, basicamente. E eu não era esse tipo de pessoa, eu cobrava hora extra dela. Eu tava muito, digamos que eu fui muito armada, sabe? Então eu fui muito cheia de expectativa, querendo que ninguém me fizesse de boba, acabei sendo feita de boba e me ferrei. Então, durante as 2 semanas, eu conversei com, sei lá, umas 10 famílias e as 10 não queriam fechar match comigo. Aí, a minha mãe conversou com a agência no Brasil também e foi mó rolo, então eles decidiram me dar 2 semanas a mais de rematch, mas eu teria que voltar pra casa, pro Brasil. E eu aceitei, porque eu não tinha lugar nenhum pra ficar, porque eu não tinha feito amigos no Texas. E ela não queria ficar comigo e nem minha LCC queria ficar comigo. Então eu falei, beleza, eu vou pro Brasil, fico lá das 2 semanas, se eu fechar, fechou, se não fechar, já tô lá mesmo, então que se dane. Então eu fui pro Brasil, fiquei lá por 2 semanas e no meu último dia eu conversei com a minha host family atual. Eu conversei com eles por, sei lá, 1 semana. Na verdade, eu tinha conversado com outra família também, e eu tava quase certa com ela, mas no fim acabou não dando certo. E a minha host apareceu bem no mesmo dia que eu tava quase fechando com ela. Então eu tava super eu falei pra minha mãe, eu vou fazer o Skype com ela, mas eu nem só tô fazendo por protocolo, sabe? E aí eu lembro que eu tava mó seca, assim, sabe? Eu nem, falando mó, respondendo só o necessário, sabe? E aí a gente começou a trocar e-mail. E eu fui vendo que eu curti a família, que eu achava, eu adorei, sabe? Tudo que ela me falava, o jeito dela e tudo mais. Eu achei super bacana e eu falei, acho que essa família vai dar certo. Então, no meio do rolo, não sei se ficou muito claro, mas no meio do rolo eu tava conversando com 2 famílias, uma eu já tava quase pra fechar e a minha host atual. A primeira família acabou não dando certo, ela falou que não queria mais e tal, eu dei graças a Deus porque ela tinha uma carinha de louco, mas eu queria... Enfim, ela tinha uma carinha de louca e eu falei que não ia dar certo. E daí eu resolvi fechar o match com a minha host, na verdade ela que me pediu, porque ela tava conversando com uma outra menina também, e a menina não deu certo, e ela decidiu fechar comigo. Eu falei, beleza. Então, em 20 dias, eu voltei, eu empacotei minhas coisas de novo, mandei meu DS pra cá, pra poder ser assinado, pra eu poder voltar pra cá.
E aí eu cheguei e eu falei pra minha mãe, eu vou vir com o coração aberto agora, assim, pronta pra qualquer experiência, boa, ruim, qualquer coisa, sabe? Então eu cheguei aqui, fui muito bem recebida. O meu schedule é tipo moleza, sabe? É claro que não é a família perfeita, porque ninguém vai ter família perfeita no mundo inteiro. Eu adoro eles. Eu fiquei aqui, já tô no meu 2º ano, já tem 1 ano e 4 meses que eu sou au pair. E já tem 1 ano que eu tô com eles. Então eu decidi ficar mais 1 ano com ela e depois, talvez, não sei o que vai acontecer com a minha vida. Essa é a minha história. Acho que o plus, não o plus, mas o mais diferente foi o fato de eu ter tido a possibilidade de voltar pra casa, ficar quase 1 mês lá e poder voltar pra cá de novo. Graças à agência, acho que mesmo, assim, por ser tão pequena, deu pra abrir algumas exceções, sabe? Então eu acho que essa foi a coisa boa. Eu amo a MLCC aqui, ela é super boazinha. Eu tô, sei lá, eu amo aqui, não quero sair daqui de Minnesota, mesmo com frio e tudo, eu adoro. Enfim, a minha conclusão, pra quem estiver se preparando pra ser au pair, pra quem quiser vir, sério, gente, muita paciência, muita paciência. Toda menina que vem tirar dúvida comigo, a única coisa que eu sempre falo é tenha paciência na hora do match. Conversa com a família o máximo que você puder. Faz todas as perguntas que você conseguir. Meu, sério, tenha muita paciência. Muita, muita, muita paciência. Não seja apressada igual eu. Não feche com ninguém em 3 dias e venha pra uma família que você nem conhece direito. Porque eles me fizeram 300 perguntas, mas eu mesma não fiz pergunta nenhuma. Assim, pergunta que realmente importava, que depois quando eu cheguei aqui eu falei, nossa, eu deveria ter perguntado isso. Então tudo deu certo, porque como eu já tinha tido essa experiência ruim, na hora de fechar com outra família, eu sabia exatamente o que eu queria, sabe? Então é isso, tenha muita paciência na hora de fechar. Eu acho que é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Eu vou pedir pra Pri colocar a minha informação de rede social e tal na caixinha dos vídeos dela. Olha, eu já abusando. Mas enfim, eu espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido a lição de ter paciência na hora do match, porque às vezes pode ser bom, mas às vezes não. Então, na dúvida, espera um pouquinho, segura a periquita, como diria minha mãe. E é isso, gente. Boa sorte na vida de au pair e um beijo. Gente, a Beatriz tá coberta de razão. Esse negócio de não ter paciência na hora do match só te fode. Inclusive é o assunto do meu próximo vídeo, porque eu também tive problemas por não ter sido paciente. E enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Beatriz, muito obrigada por ter vindo aqui no Storytime contar a sua história. E se você é au pair, quer vir aqui também contar a sua história, se for cabeludo, se for uma história legal, que você acha que a galera vai gostar, entre em contato comigo, todos os meus dados estão na descrição do vídeo. O meu Instagram é esse que tá aparecendo na tela. Enfim, acho que é isso, um beijão e até a próxima.